Estados Unidos nunca declarou guerra ao Vietnã. Então, há até quem diga que não, a gente não estava em guerra, a gente foi lá ajudar um país aliado, mas isso é conversa, é coisa de que não é um argumento válido, não. É muito complicado tu dizer para um soldado que voltou para cá sem perna, ou para um filho que perdeu o pai, de que a guerra que o pai dele lutou e morreu, ele ganhou. Não ganhou. Talvez seja isso, talvez seja uma desculpa pelo fato de eles terem voltado com a moral completamente abalada. A moral completamente abalada e chegou num país em que o próprio país estava contra eles. Então, acontece um pensamento do americano até então, é que os caras nunca perdiam uma guerra. Toda guerra que eles se envolviam, eles ganhavam. A guerra mexicana-americana, guerra hispano-americana, Primeira Guerra Mundial, Guerra Segunda da Guerra Mundial, Coreia. Guerra da Coreia. Isso tirando ali, a Guerra da Coreia eu nem sei se vale, porque ela terminou sem uma resolução muito clara. Mas as outras guerras, tirando a Guerra Civil, que teve no Sul, alguns americanos se sentiram derrotados, nenhum americano se sentia derrotado numa guerra. E ele sempre se valia com a ideia de que está combatendo o mal. Então, a gente está combatendo os mexicanos que querem o nosso território. Nós estamos combatendo os espanhóis que afundaram o nosso navio. Estamos combatendo os alemães que estão com conspirações imperialistas. Estamos combatendo os nazistas. No Vietnã estão combatendo o quê? Porque quem fazia os massacres eram os caras. Quem estava no território que ninguém queria que tivesse eram os caras. Quem estava apoiando um governo corrupto eram os caras. Então teve uma crise moral muito grande, onde pela primeira vez na história, soldados que lutavam uma guerra voltavam para casa e pediam pelo fim dela. Então era muito emblemático nos protestos do Vietnã que os caras arrancavam as medalhas e tacavam dentro da Casa Branca. Não havia acontecido um momento de desgraça assim, do soldado americano como aconteceu na Guerra do Vietnã. Mas para muita gente era necessário justificar essa desgraça ter acontecido. Teve uma conversa de um secretário adjunto de defesa, que eu não lembro exatamente a porcentagem, mas ele falou assim, aqui, ó, o nosso objetivo na guerra é 70% não passar uma vergonha internacional, 20% combater o comunismo e 10% ajudar o Vietnã. Os caras tinham ciência de que ajudar o Vietnã não era o objetivo na guerra, mas tem que ter algo para justificar eu estar fazendo isso, né? Já foram tão longe, já morreu tanta gente, pelo menos temos que trazer a vitória para casa. Então esse pensamento ainda existia na cabeça, e existe na cabeça de muita gente ainda. Existe. É a guerra da procuração, né? É a guerra, eles fizeram o que foi lutado é a guerra da procuração. O utilizar para quem não sabe, a guerra da procuração é você utilizar de terceiros para poder fazer a sua própria guerra. Nesse contexto da guerra do Vietnã, era questão como capitalistas contra comunistas, né? No caso, Estados Unidos contra a União Soviética e China. Muito mais a União Soviética, né? Que era a maior potência era uma das duas maiores potências naquela época, né? Estados Unidos e União Soviética. E os dois países, eles utilizaram dessa guerra para combater nesse território. Peraí, então, vamos pegar ali uma parte do Vietnã, no caso o Vietnã do Norte, né? No caso o Vietnã do Norte, a União Soviética, vamos apoiar o Vietnã do Norte, que no caso eles querem ser governados por comunistas, eles querem ser comunistas, e os Estados Unidos, para proteger essa outra parte do território, que no caso é Vietnã do Sul, para impedir o avanço dos comunistas na Ásia e na própria Europa, eles se aliaram ao próprio Vietnã do Sul. Aí a gente não vai entrar na dicotomia do que é bom ou ruim. Toda guerra é péssima, toda guerra é horrorosa, é o mal encarnado na guerra. Só que assim, vamos falar na questão histórica, questão política do que veio, do que era antes da própria guerra do Vietnã e do que passou a ser depois. Porque assim, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a serem conhecidos como os maiores heróis, né? Todo mundo sabe que foi a União Soviética, né, que foi a mais importante, né? E aí que entra a questão do dia D.
O dia D se formou, o mito do dia D foi formado, foi forjado durante as décadas seguintes, principalmente a partir ali dos anos 80, para colocar o herói americano no seu topo, no topo do mundo ali. Porra, Estados Unidos é o maior país do mundo, não só economicamente, como tem os soldados mais fortes do mundo, né? E isso começa a cair justamente no Vietnã. Na Guerra do Vietnã, onde você pega um dos filmes, eu já vou começar já a entrar na parte do cinema, um dos filmes mais polêmicos sobre a Guerra do Vietnã, que foi a Casualties of War, que eu sempre lembro só do nome em inglês, o nome original, e eu tenho dificuldade de lembrar o nome em português, que é Pegados de Guerra. Victor não assistiu, mas é o filme do Brian De Palma, com o Michael J. Fox e com o Sean Penn, que fala sobre um esquadrão americano que sequestra uma jovem vietnamita, e eles vão passando ali pelas vilas, e durante todo esse processo eles praticam estupro com ela, todo qualquer tipo de violência sexual, e acabam que assassinando ela, tá? O filme é muito chocante, e mostra ali nem um terço do que realmente acontecia durante essa guerra. Porque aí tem um estudo psicológico, sociológico envolvido nisso, onde a guerra ela aflora os piores sentimentos das pessoas. E ali e tem uma série, esse é só um dos relatos de violência do próprio exército americano com os cidadãos do Vietnã, do Camboja e do Laos, né? Então, a partir desses relatos, que as pessoas, os próprios americanos, começaram a acordar e falar: peraí, o que a gente está fazendo lá? E isso, Vitor, uma pergunta para você, e isso começou já desde o início da própria guerra, desde da entrada do exército americano lá, ou isso só passou a chegar, tipo, anos depois? Não, levou um tempo. No começo da guerra, eram feitas pesquisas pela mídia sobre a opinião pública da guerra, né? Os caras são a favor de enviar americanos para lá ou não. E a maioria era favorável, né, que se enviasse soldados americanos para lá. A impopularidade da guerra ela veio conforme os meios de comunicação se tornaram mais independentes e não só repassavam as informações oficiais do governo. As informações oficiais do governo americano eram otimistas demais quando não eram mentirosas. Então, os jornalistas que iam até o Vietnã começaram a reportar coisas que não batiam com o que era divulgado pela imprensa tradicional. E, a partir daí, a opinião pública começa a mudar. E cada evento que vai acontecendo é um soco assim na cara dos cidadãos americanos para ele ir mudando de opinião, né? Quando acontece o massacre de My Lai, por exemplo, e se fica sabendo sobre ele, o massacre de My Lai acho que é o mais infame que se teve notícia. Foi um soldado americano tinha sido morto, era um cara muito querido pelos americanos, e eles buscaram vingança, descontando numa vila, dizendo: aqui tem Vietcong, vão matar todo mundo. Muita gente foi morta, idosos queimados vivos, estupros coletivos, criança assassinada, e o massacre só parou e foi denunciado porque um helicóptero passou, o cara pousou o helicóptero e ameaçou atirar com a metralhadora nos próprios soldados americanos. E nesse massacre ninguém ia saber que ele aconteceu, ia ficar só no coração e na mente dos soldados americanos que participaram dele. E muito depois, assim, os soldados falaram sobre, disseram que aquilo ali, o mundo sabe dos horrores porque se descobriu, mas isso acontecia o tempo todo. Então, quando esse massacre aparece, a opinião pública muda um pouco. Quando acontece a ofensiva do Tet, a opinião pública muda mais um pouco, porque ali se vê, por exemplo, execuções públicas, ali se vê uma destruição em meio à cidade imensa, que até então era divulgado que a guerra é só em zonas rurais. Se vê muito americano morto e as pessoas começam a pensar: pô, é o filho do meu vizinho, é o meu sobrinho, é sempre alguém que alguém conhece, sabe? Então, pô, esse jovem está morrendo, tem dos nossos que estão morrendo nessa guerra também.
Logo se vê aquela famosa foto de um ataque de napalm, uma criança sem roupa correndo com o corpo Sim. queimado. Quando essas imagens começam a aparecer, a opinião pública ela vai começando a mudar, mas é progressivo. No começo da década de 60 ali, a ideia do público era: temos que ir até o Vietnã e temos que resolver a situação. Conforme se viu e os americanos estavam apoiando o lado errado na guerra, e quando digo lado errado, eu não quero nem dizer que o Vietnã do Norte era um santo, não era. Mas dizendo que, pô, a gente está envolvido em uma guerra que não era para estar envolvido. Quando esse pensamento veio à tona, ele foi aos pouquinhos. Foi conforme a mídia foi divulgando notícia e as imagens foram chegando nas televisões dos americanos. E até porque televisão era uma novidade na década de 60. Foi aí que as pessoas começaram a ter televisão. E aí tu quer um descanso à noite, chegou do trabalho cansado e vai assistir uma coisa, o que tu vê? Tu vê criança sem perna, tu vê monge queimado, tu vê presidente assassinado. Isso aí incomodava o americano médio. É aí que entra a comparação também com a própria Segunda Guerra, onde você tinha que ir em salas de cinema para poder saber das notícias. E eram imagens completamente manipuladas e montadas ali só com imagens exclusivas de algum ato heróico. Isso mesmo. Né? Então, e outra, naquela época era só rádio, né? Então na rádio você pode narrar o que você quiser. Era fácil conseguir manipular isso aí na época. E também era muito fácil conseguir demonizar os nazistas e conseguir dizer que o teu lado, com certeza, está certo. Com certeza estava certo. Mas agora, quando tu apoia um governo corrupto, um governo intolerante, um governo que, pô, o próprio povo protesta contra, é difícil dizer que tu está do lado certo. E isso aconteceu lutando no Vietnã. Porque o próprio governo do Vietnã do Sul não era um governo que representava as maiorias, não era um governo que representava o povo. Então ficava a dúvida: por que estão apoiando esse lado da guerra? É. E aí que entra também o fato de que os próprios soldados, quando retornavam, que nem você mencionou, que retornavam, eles mesmos entravam durante. Eles mesmos entravam nos protestos e davam seus próprios relatos de como era lá. Os caras não sabiam de onde estava vindo bala, de onde surgia Vietmins, não sabia de onde os caras surgiam. E voltavam completamente doentes mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? E isso é retratado muito bem em Nascido em 4 de Julho, do Oliver Stone. Filmaço. Baita filme. E assim, o Tom Cruise, ele é baseado em fatos reais mesmo. O personagem do Tom Cruise, ele realmente existiu, que é o Ron Kovic. Ele tá vivo ainda, né? Ainda existe. Esse cara tá vivo, né? O cara tá vivo ainda. O cara tá vivo. É baseado no livro que ele mesmo escreveu, né? É baseado no livro que ele mesmo escreveu e que retrata exatamente isso, os problemas emocionais, os desafios emocionais que os veteranos de guerra da época passaram a enfrentar após a chegada nos Estados Unidos, não só pelos próprios traumas, né, do que viu durante a guerra, mas sim também por serem recebidos. Puta, tem vídeos de soldados americanos sendo recebidos com pau na cara, com garrafa na cara, porque eles já não eram mais considerados heróis, né? Ali eles estavam fazendo literalmente o papel de vilão. E quem apontava na cara dessas pessoas, desses soldados, que eles eram vilões, é o próprio cidadão. O próprio cidadão americano. Né? Então, por isso que assim, pelo que eu li também, esse também chegou a ser até um dos motivos para que esses próprios soldados entrassem nos protestos também para se autoprotegerem. Tem um filme, eu não lembro bem qual filme que eu assisti, tá? Mas tem uma cena na minha cabeça que durante o retorno ele estava narrando sobre a guerra e tudo mais. Ele falou sobre os atos dele, atos de vitória, que não sei o quê. E quando ele chega, ele é atacado, xingado, ofendido pelos cidadãos, e ele passa a apoiar por conta disso. Não pelo fato do que ele viu, não um protesto de que realmente os Estados Unidos não era para estar lá. Era um protesto. Ele participou por falar assim, porra, vou ficar do lado de quem tá protestando, senão eu tô ferrado. É pra se proteger, né? Preciso me proteger.
né? E naquela época teve, se não me engano, tem até hoje processos que os familiares dos sobreviventes entraram com ação no governo porque o governo, para também se proteger, eles cancelaram o direito, cancelaram o seguro de muitos dos soldados. Né? Pelo menos há relatos disso e tem processos até hoje de familiares de que eles tinham direito a receber lá um seguro que o sobrevivente recebe, alguma coisa assim que o militar americano recebe. Mas tem essa enorme diferença que, 20 anos de diferença, é isso? Entre uma guerra e a outra? Entre a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã? A Segunda Guerra do Vietnã começou... A Segunda Guerra Mundial terminou em 45. O envolvimento dos Estados Unidos começa ali em 1960, mais ou menos. Eles já estavam envolvidos desde a Guerra da Indochina, tá? Então foi ininterrupto. Só que era um envolvimento bem direto. Ele vai começando a ficar maior a partir de 55. Em 60, ele começa a ficar, de fato, grande, assim, e vai escalando com o passar do tempo, durante a década de 60. Na década de 70 já começa a diminuir um pouquinho mais também. Até que em 75, a guerra acaba. Certo. Então, para a pessoa do Vietnã, alguém que nasceu em 1935, ele tinha 40 anos em 75. Essa pessoa, dos 40 anos de vida, viu 10 anos de paz. Que foram os 10 anos, onde, inclusive, ele viu os 5 da Segunda Guerra Mundial. Caramba. Nossa. Foi muito tempo. Muito tempo em guerra. Nossa. É muita guerra. É muita guerra que você tem. Eu tenho 32 anos de idade. Eu teria visto 2 anos de paz. E eu 4. Então, 4 não, 3. 3, vou fazer 35. É pouca coisa de paz, cara. É pouca coisa de paz. Nossa, pouquíssima. E qual que é Agora entrando um pouquinho, mudando um pouco de diretor, entrando em Apocalipse Now. E uma das Apocalipse Now, pra quem não conhece, por gentileza, assista. Que é uma das maiores obras do cinema. Escrita por Francis Ford Coppola. Que tem uma das melhores frases de todos os filmes de guerra. Cara, não tem um filme de guerra que não tenha uma frase tão incrível quanto eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. Cara, desculpa. Esse personagem como um todo, ele é maravilhoso, né, cara? E ele retrata muito bem o pensamento do soldado americano. Acho que você pode colocar a mente de todo soldado americano dentro desse personagem. Porque ele é o puro herói americano. Esse cara aí, até pelo chapelão que ele usa, também é muito característico dos cowboys, né? Do Velho Oeste, aquela postura de canastrão. Então, aquela ideia de surfar, né? Mas tem muito Vietcong lá. Vietcong não surfa. É uma justificativa idiota para tu. Não, ele faz ataque porque o cara não surfa. Tem nada a ver colocar os caras surfando enquanto tá rolando aquele bombardeio. Nossa. E até a ideia de tu gostar de um cheiro de morte, que é o cheiro de napalm, é para deixar exacerbado esse sentimento de que o cara gostava de violência. Tanto que ele deixa o personagem do Martin Sheen lá, que eu sempre esqueço o nome dele, ele fica até meio puto, né? Ele fala pros outros, não, tudo bem, surfar, toque não sei o que, pro capitão, só que ele fala pros outros soldados, vocês vão lá pra quê? Não vai pra lá não. Não vai pra lá não, e vai lá e ainda rouba o surf dele ainda. Leva a prancha do cara embora. Leva a prancha do cara. Conta depois de rever a prancha, né? Eu não sei se isso é na versão estendida ou não, mas é na estendida. Passando por cima dos caras, dizendo, me dá minha prancha aí, eu gosto daquela prancha. E os caras vazaram com a prancha do cara. Na versão estendida. É na Redux. Então, 3 horas e 16. Que pra mim é a melhor versão. Pra mim é a melhor versão. Eu gosto mais da reduzida, sabe? Eu acho que nessa aí ficou muito longo. Essa aí cansou um pouco. Você acha? É o meu filme preferido da Guerra do Vietnã, mas eu acho que o que foi cortado, eu senti que foi bem cortado, tá? Eu acho que 2 horas e meia já é o tempo ideal de Apocalipse Now. Toda aquela cena dos franceses na casa, aquele papo filosófico ali,
eu sinto que ele dá uma quebrada muito grande no ritmo do filme. O ritmo dele, ele vai dando uma diminuída, o que eu acho até bom. Eu gosto que ele comece frenético e Sim. se torne mais filosófico e reflexivo. Mas eu acho que ele fica muito cabeçudo quando fica muito longo. Aí nessa parte eu concordo. Mas assim, exatamente sobre os franceses. Por que os franceses estavam metidos por lá? A Indochina era uma colônia francesa. Então, haviam colônias assim na Ásia de vários países, né? A China, a Sim. Índia, tudo isso tinha sido dominado pelos britânicos. E os franceses eles se meteram ali na região da Indochina, né? Que é o Laos, o Vietnã e o Camboja. Como os caras colonizaram a região, muitos deles tinham feito a vida ali. Teve muito francês que nunca esteve na França, que vivia em Saigon, que vivia em Phnom Penh. Então, na Drang, tinha vários que viviam ali. Logo, quando estoura, mesmo assim, depois da independência, ainda tem franceses que continuam vivendo por lá, com a Guerra do Vietnã, alguns franceses continuam. A presença deles até diminui, mas por conta dessa colonização, continua tendo franceses lá da mesma maneira que a gente ainda tem portugueses no Brasil. Então, como ainda tem ingleses na África do Sul. Então, havia um francês no Vietnã por conta do passado colonial. E engraçado que nessa cena, eu particularmente, não é que eu não gosto dessa cena, mas eu acho que ali na verdade, ali é muito da própria visão do Coppola, né? Acho que ali é a parte que o Coppola fala assim, peraí, deixa eu colocar a minha brisa aqui nesse filme, deixa eu colocar essa brisa aqui, porque enquanto lá o personagem do Martin Sheen, lá o capitão, ele tá lá comendo, tá ouvindo o grito do cara falando que não vai sair de lá, que não sei o que ele amaldiçoou os capitalistas, que não sei o que ele fala que os comunistas têm que dominar o mundo e tal. E a irmã dele, acho que a irmã dele, fica encarando assim o personagem do Martin Sheen. Ela já sentindo que o cara ali quer alguma coisa ali, cara. Eu acho essa cena muito emblemática. Eu acho ela legal. Eu vejo que ela olha até com um pouco de encantamento e curiosidade com esse cara, né? Porque o americano era uma coisa nova. Eu acho que quem viveu ali de francês viu o quê? Viu o francês branco e viu o asiático. Então estava curioso em ver um novo pensamento, uma nova figura, um novo objetivo. E o Willard, ele, nessa parte do filme, que já é meio encaminhando por final, você vê que ele já está cansado, assim, ele já percorreu aquele rio interminável por tanto tempo, já viu tanta coisa, que o cara parece que nem se choca mais com o debate dos franceses. Assim, então eu acho que ela tem um encantamento por ele já se mostrar uma figura misteriosa e que ele fala isso no começo do filme, né, de que ele, quando estava no Vietnã, só pensava em ir para casa, e ele estando em casa não conseguia parar de pensar no Vietnã. Então essa figura dúbia, cheia de contradições, eu acho que isso traz um encantamento para ela, talvez de um homem que não temesse a morte por estar rodeado pela morte, sabe? Eu acho que tem um encantamento dessa personagem por ele. Eu acho que ele representa, pelo meu entendimento do filme, né? Lógico que eu posso estar errado, mas eu acho que ele representa exatamente o pensamento controverso do que eu sei que o que eu tô fazendo é errado, mas eu vou fazer porque é meu dever. Eu acho que é isso mesmo, concordo contigo. Eu vou fazer porque é meu dever, então missão dada é missão cumprida, parceiro. Então, assim... Ele se coloca muito em questionamento, né? Para quem não viu o filme, a premissa é muito simples. Não sei se é um capitão, não sei a patente dele. Capitão. Ele recebe uma missão secreta de encontrar um coronel e matar esse coronel, porque esse coronel se perdeu no caminho, está com nativos do Vietnã, não sabe o que ele está fazendo, tem que matar esse cara. Então ele procurando esse cara, seguindo um rio, assim, e é isso, ele não sabe onde está esse cara. E é uma viagem longa, uma viagem cansativa, e eu acho que de fato ele começa a se questionar se essa missão é para ser cumprida ou não. O que levou esse coronel que eu quero matar a se rebelar? E a dúvida dele, quando ele encontra esse coronel, é: coloco minha missão para ser executada ou não coloco? Eu acho que realmente, assim, a dúvida vai crescendo com o passar do tempo e até que chega um momento que ele não tem mais, ele vai ter que tomar uma decisão. E esse é o mistério do filme, se ele segue a decisão dele ou não. A cena em que ele fica deitado lá,
que eu também acho essa cena maravilhosa. Puta, Coppola é foda. Assim, ele é incrível. Mas essa cena em que ele tá deitado lá e ouvindo o coronel recitar os poemas que ele escreveu, não só que ele escreveu, mas que de outro ator também, né? Quando ele começa a recitar, que ele começa a pensar o propósito dele ali, o real propósito dele, né? Só que assim, o que eu acho legal, o que eu acho muito legal também nesse personagem é que ele não se deixa levar pelo coronel. Sim. De todos ali, eu acho que o Coppola colocou até de propósito aquele fotógrafo, né? O próprio fotógrafo e o soldado, que ele falou que não ia mais voltar, falou, dane-se a esposa dele, dane-se todo mundo, que ele ia ficar lá, que ele tinha um propósito muito maior. Que eles sim foram completamente manipulados pelo coronel. Já o personagem, já o Willard, o Capitão Willard, ele não se deixa levar pelo coronel, mas sim ele questiona a real função do próprio exército americano, da própria guerra que ela está sendo travada. Né? Então ali ele fica com aquela dúvida na mente se ele vai realmente cumprir a missão para matar uma pessoa ou se ele simplesmente vai sair fora. Só que ele não pode sair fora. Ou aí vem a questão do coronel. Ou você fica ou você me mata. Eu acho que essa dúvida ela já vem sendo plantada no filme em algumas cenas antes, né, do propósito da guerra. Quando ele chega no limite, onde estão as tropas americanas, ele vê um combate noturno acontecendo, fogos de artifício, explosões, tiros, e ele tenta ali procurar o comandante. E aí eu lembro de 2 diálogos onde ele pergunta para um cara, pô, sabe quem está no comando? A resposta do cara é, sei. E deu. E em outro momento ele pergunta, pô, cadê o comandante? E o cara fala, não é tu o comandante? Mas você acabou de chegar, claramente não era ele. Então, assim, ó, ninguém sabe o que está fazendo. Ninguém estava sabendo em quem estava atirando, qual que era o objetivo daquilo, o que ia fazer. Ninguém estava sabendo. Isso mostra que ele passando aquele ponto, eu também não saberia mais o que eu estava fazendo. Era um ponto que não tinha mais volta. E ele escolheu ultrapassar. Passando aquele ponto, como diria Júlio César, a sorte estava lançada, né? Ali não tinha mais saída, né? A questão não tem mais saída. Ou vai ou vai. Não tem mais como. É que, assim, Apocalipse Now, pra quem não sabe, ele não é um filme de ação. Tá? Então não espere, por exemplo... ele começa ali... Ele começa com ação, que no caso tem aquela introdução maravilhosa da câmera focada, parada, de repente você vê um monte de helicóptero passando e napalm explodindo. Aquilo lá é impressionante, cara. O simbolismo por trás disso, de beleza da natureza e a ação humana acabando com tudo, isso é maravilhoso. E a música do The Doors tocando no fundo, é muito bom, cara. É muito bom. Apocalipse Now é incrível. E quando... E aí o filme já começa com a confusão do próprio Capitão Willard ali no próprio dilema dele dentro daquele quarto na qual ele não suporta a própria presença. Ele tenta se autodestruir ali. Né? Então é uma introdução fascinante, mas ele não é um filme de ação. Então não espere, por exemplo, cenas marcantes como o próprio Platoon, que eu já vou entrar em Platoon. Ou o próprio Resgate do Soldado Ryan. Não espera isso não. É um filme de drama. Não. É outra coisa. Ele é muito mais contemplativo. Assim, por isso que eu digo que o ritmo diminui. Ele até começa com cenas de ação assim constantes, frequentes. Depois ele vira um filme filosófico, de papel da guerra e o cumprimento do objetivo. Ele vira outra coisa. Exato. E aí vamos entrar em Platoon. Aí vamos pra ação. Aí sim ação, porque... Que é com o filho do Martin Sheen, né, cara? Que é o Charlie Sheen, é o protagonista, narrando tal qual seu pai fez anos antes. Exatamente. Muita gente compara o Oliver Stone com o Francis Ford Coppola por causa desse filme também. Muita gente compara. Verdade. Mas aí o foco, o foco já é diferente, né? Um filme ele tem os focos de batalha, né? Como um segundo plano, segundo e terceiro plano. Já Platoon não, Platoon já é na linha de frente, no caso, né? Então, ali eu já acho que o Oliver Stone, ele tenta
colocar uma certa inocência em alguns soldados, por exemplo. Ele tenta justificar as próprias ações dos soldados. Tudo bem que o filme ele é basicamente ali uma autobiografia do próprio Oliver Stone, que ele é um sobrevivente da Guerra do Vietnã. Mas Platoon ele já tem essa defesa. Às vezes eu comparo Platoon, né? Não tô nem falando de qualidade, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Eu sei muito bem. O filme que eu vou citar é Fomos Heróis, do Mel Gibson. Pelo amor de Deus, não tô comparando qualidade. Eu sei que Platoon é uma obra de arte. É uma obra de arte do cinema. Fomos Heróis é uma obra de arte, assim, né? Cult. pra não dizer é cult. Mas assim, eu acho que tem uma certa semelhança entre Platoon e Fomos Heróis, que é o quê? É você, ao mesmo tempo que você mostra a violência entre os próprios soldados americanos ali, que no caso você pega ali o papel do Tom Berenger, que é de certa forma o vilão do esquadrão, né? Mas ali ele é o anti-herói do esquadrão, né? E na qual ele pega sempre no pé do personagem do Charlie Sheen, e você tem ali o William Dafoe, que faz o papel do capitão e que meio que protege, o sargento no caso, ele faz o papel do sargento que protege ali o Charlie Sheen, basicamente, né? Então ele mostra essa dicotomia dentro do próprio exército americano, né? Tanto que ele não mostra muito. Aliás, acho que o filme não tem uma cena dentro do exército vietnamita, né? Não, acho que não me lembro também de nenhum lá. Só é só no esquadrão mesmo. Só do pelotão, né? Do Platoon. Só do pelotão. Só do pelotão Platoon. Então, aí eu faço essa comparação com o Fomos Heróis, que o Fomos Heróis já é um filme que tenta literalmente transformar o soldado americano em herói novamente. Então, até pelo título, né? O título já acho que é We Were Soldiers. É, né? We Are Soldiers. Éramos soldados, assim, trazendo essa carga de heroísmo, né? Platoon não tenta isso. Platoon, ele ganhou o Oscar de melhor filme na época, né? Quando foi lançado em 86. E muita gente diz que assim, que foi ver o filme no cinema e saía de lá chocadíssima. Assim. E de fato é um filme impactante. A minha namorada não quis terminar de ver. Ela disse, não, chega, para isso aí. É um filme pesado assim, de assistir, até mais pesado que Apocalipse Sinal, acredito. Ele está mais dentro do horror da guerra. Ele mostra de mais perto o massacre, ele mostra a dúvida dos soldados. E ele tem o mérito de ter feito, talvez, a cena de um filme de guerra mais famosa de todos os tempos, né? Que é o William Dafoe lá. Com as mãos para cima aqui, aquela música tocando. Mas eu concordo contigo, cara. Eu acho... analisando aqui o que tu falou aqui agora, eu acho mesmo, cara, que ele não é... Ele coloca muito soldado numa posição de inocência. O próprio Charlie Sheen, no começo do filme, ele fala que ele foi para lá por vontade própria. E, vovó... escrevendo que erro que foi ter vindo para cá, e vai estocando disso aos poucos, né? E se vê, pelo que eu percebo, uma disputa desses dois líderes, que é o Tom Berenger e o William Dafoe, pelos soldados que estão ali, de um tentando ser um pouco mais progressista e do outro já sendo mais severo. Tu vê uma divisão do próprio povo americano nesses dois personagens, em um que vê a guerra como extremamente necessária para a nossa sobrevivência, e outro que não vê tanto sentido em estar ali.